a mais um Casos Tarológicos. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Inclusive, você deve conhecer ele. Quando você começou a estudar tarô, com certeza procurando vídeos, cursos de aulas gratuitas no YouTube, você deve ter se deparado com ele, que é o Atom Goldin. Então, Atom, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui, cara. Você é uma lenda do tarô no Brasil, com certeza. Que é isso, bicho. Não, de forma alguma. É uma honra estar aqui. Muito feliz por poder participar aqui do teu canal, poder compartilhar um pouquinho do conhecimento. E o intuito do canal sempre foi esse, né? O intuito do canal, inclusive, quando eu criei lá atrás, foi esse, de compartilhar o conhecimento e fazer com que as pessoas façam a própria leitura. Então, eu espero poder continuar ajudando as pessoas nessa senda de conhecimento. Que assim seja. Eu sempre pergunto para as pessoas, eu tenho uma curiosidade, antes da gente começar. Eu sempre pergunto para as pessoas como é que elas começaram com o tarô e tal, mas antes disso, eu queria saber uma coisa, senão eu vou me esquecer. Como é que surgiu a ideia daquele vídeo? Porque eu acho, com certeza, eu acho que é a aula de tarô mais assistida do YouTube. Depois eu vou botar para as pessoas aqui quando eu botar os seus links, faço questão de colocar, cara, que é bem legal, é muito maneiro. E até hoje eu recomendo para os meus alunos também, cara, assiste, porque é bem bacana e tal. Como é que surgiu a ideia? Eu comecei a ler. Existe um motivo de eu começar a ler tarô, e a partir daí, por que eu resolvi fazer com que outras pessoas também aprendessem a ler? Então, eu oferecia cursos desde o momento em que eu comecei a me sentir mais. Cara, o que eu tenho de conhecimento é algo que eu veria em outros cursos também. Então, eu tenho conhecimento suficiente para poder transmiti-lo. Então, foi quando eu comecei a apresentar, geralmente era presencial que eu fazia para os meus amigos, sempre em troca de doações e alimentos não perecíveis que eu levava para as instituições. E numa dessas vezes que eu fui apresentar, eu ia apresentar para um pessoal de Salvador. Eu, estando em Fortaleza, ia apresentar para um pessoal de Salvador e Vitória da Conquista. E como, por causa da distância, já utilizando as ferramentas que a gente tinha online há 7, 8 anos atrás, eu fiz a gravação daquele Google Hangouts e eu resolvi publicar. Eu não sei se eu vou ter tempo de continuar apresentando cursos de tarô, porque meu trabalho profano exige do meu tempo. Não sei se eu vou continuar nessa senda de conhecimento durante muito tempo. Não sei se eu não quero que isso se perca de forma alguma e espero que isso seja útil para mais alguém. Se for útil para alguém, está servindo um propósito. Então, eu já deixo gravado lá, não monetizei, deixei lá abandonado, vai. Eu respondia as postagens quando dava, quando eu podia. Só que tinha semana que eu recebia 150 perguntas diferentes, e aí eu endoidava. Eu tinha que tirar o final de semana para ficar respondendo e tal. Então, foi um trabalho meio errático, né, quando eu comecei a gravar aqueles vídeos. Foram 2 finais de semana que eu chamei amigos meus para gravar. Por isso que tem opinião machista, tem misoginia, porque era um grupo de homens discutindo sobre tarô e tinha piada escrota, então tem muita coisa que eu pretendo refazer o curso hoje, com o perdão dos palavrões, mas a gente, com o tempo, vai evoluindo, a gente vai melhorando, né? Por exemplo, na Carta do Louco, quando eu vou falar sobre a androginia do louco, um dos caras lá solta uma piadinha do tipo, não, ele é mó baitola. Cara, nós estamos num outro degrau de evolução, vamos lá. Mas, enfim, aí na hora eu fiz olha, não vale. Eu fiz um comentário que não desarmou, não defendi, não fui atrás e tudo, porque não era um ambiente, não era um ambiente que eu me sentia obrigado a fazer isso, porque eu estava num ambiente só o macharal junto para poder discutir. O que começou como uma brincadeira de gravar para os amigos, virou esse canal que hoje, se você juntar todos os vídeos, tem mais de 1 milhão de visualizações. Eu acho que você está certo, eu acho que é o canal com o curso mais assistido em questão de views. Uhum. o que é absurdo, porque hoje, parando para analisar, é um curso de baixa qualidade. Mas eu continuo com mas pelo tem, menos... aí que tá, né? Tirando os comentários, como você falou, né? Que não partem de você, inclusive, né? Não tem nenhum viés de culpa que parta de você. Mas tem, cara, o vídeo ele faz o seu papel, cumpre o seu papel do seu intuito, né? Que é ensinar e passar o conhecimento. E com certeza, todo mundo, no começo, no meio da trajetória ou no final, depois de ter aprendido tarô, vai em algum momento assistir.
Porque, e é bem legal, tem uma visão bem legal, e você traz uma visão bem dual das cartas, eu acho bem legal, assim. O Então meu tem que ser propósito ali bacana, foi trazer conteúdo. né? O meu propósito ali foi trazer conteúdo, o máximo de conteúdo que eu pudesse em tão pouco tempo. Então eu ainda utilizo palavras-chave. Sim, No sim. curso eu utilizo de luz e sombra para poder deixar um pouco mais claro. Até a questão do pessoal, eu uso carta invertida, não uso carta invertida. Eu nem entro tanto nessa seara, eu vou logo dizendo, gente, leia a carta do jeito que ela está lá. Qualquer coisa desvira e faz a leitura, mas era para ser o máximo de instrução no mínimo de tempo. Então virou um curso de dois episódios de 3 horas, um tem 2 horas e 40, outro tem 3 horas e um pouquinho, juntando tudo dá 6 horas, e um vídeo também de perguntas mais frequentes. Mas o que surgiu depois desse vídeo foi o que foi mais interessante. Eu acho que 6, 7 anos depois, quando surgiu a pandemia, me surgiu aquele tempo que o trabalho profano antes não permitia. Então, de agosto de 2020 para cá, a gente voltou a fazer lives para não ter problema de gravação, de edição, de não ter qualquer tipo desse problema. O que eu estou fazendo são lives quinzenais, aos domingos, de 10 a meio-dia, de 10 da manhã até meio-dia, onde a gente trabalha cada uma das cartas e assim que terminarmos, inclusive amanhã, dia 23, dia 20 de março, para quem eu estou gravando aqui no dia 19, no dia 20 de março vai ter a última carta, que são os reis, as cartas da corte. E depois disso nós vamos falar sobre temas relativos ao tarô, como ética, responsabilidade, autoafirmação. São partes importantes para um tarólogo. Então, sim, Sim. começou nessa brincadeira, começou nesse curso feito apenas para amigos, que virou um curso assistido por gente da Suécia, da Eslováquia, alguns do Japão, muita gente em Portugal, graças a Deus, gente nos Estados Unidos, você aí no Canadá. Eu assisti, assim, até hoje eu paro para assistir vídeos, aulas, até hoje, cara, não importa, assim, né? A gente não pode parar. E às vezes eu acho que a gente tem uma muita, isso eu acho que é normal do ser humano. Não estou aqui julgando ninguém, mas existe esse comportamento, a gente achar que sabe muito, né? Mas a partir do momento que a gente acha que sabe muito, realmente a gente parou, está estagnado. Então até hoje eu paro para assistir. Eu tenho agendinhas, eu pareço um velho. E eu vou eu vou te mandar foto depois. Vou procurar. Vou procurar, acho que eu vou assistir isso, cara. Não sei, deve ter sido o quê? 2000, sei de quando? 2017, 2018, assistia há muito tempo. E eu devo ter anotado carta suas anotações, suas visões, com os meus comentários. E eu faço isso até hoje. Então eu vou procurar, vou te mandar uma foto depois. Se eu achar, eu vou botar a foto aqui, gente. Eu vou botar aqui na edição. Não tô mentindo, tô muito sério. E é uma bem legal, assim, tudo com o seu papel. Então eu tô assistindo coisas de vários países. Eu assisti aqui no Canadá. Eu não morava aqui na casa ainda, eu lembro. Foi no apartamento, isso que eu lembro. Faz bastante tempo. Então faz bastante tempo. E o objetivo do canal era esse, era de fazer com que as pessoas saíssem daquele marasmo de pegar livros que você não tinha referência, basicamente as referências no Brasil de livro. Liz Green, com tarô mitológico, e Ney Naif. Enfim. Acho que nem Naif. Ney Naif. Então, eles geralmente são tidos como os patriarcas aqui, né, no Brasil, porque foi basicamente a literatura que ficou acessível para todo mundo, fácil de encontrar em qualquer lugar. Então, para fugir um pouco disso, para ver outras vertentes, eu fui buscar, quando eu fui montar o curso, naquela época, eu saí buscando livros que não tinham tradução ainda para o português. Então, eu fui pegar os livros do Shadowscapes, fui pegar outros livros da Liz Green, livros da Juliet Sharman Burke, que também, na minha concepção, é uma das melhores escritoras. É que fez o tarot mitológico junto com a Alice Green, né? Ela fez o tarot mitológico com a Liz Green. A Juliet Sharman Burke, para mim, ainda é uma das melhores escritoras para quem está começando tarot. Ela é quem consegue trazer com mais clareza, fidedignidade. Tem material maneiro. Aqui é muito lido no Canadá. É muito lido aqui. Exato. Ela, assim, livros que são lidos fora e que não são lidos no Brasil, porque o Brasil gosta de ver as coisas que são diferentes. Então, o brasileiro adora ver Rajo Banza, adora ver Castanheda, adora ver o Jodorowsky. Então,
brasileiro adora Jodorowsky. Eu nunca vou Eu entender, porque curto ele criou uma Jodorowsky, escola né? Eu particular. curto porque, na verdade, uma coisa, mas minha relação com o Jodorowsky é uma coisa muito interessante, porque eu venho da música também, eu não te contei quando eu estava conversando antes, mas eu tive várias bandas, eu toco desde os 13 anos, fiz o clássico, dei conservatório, tive banda na Europa, aí eu tinha uma banda de freak folk, que a gente viajava, tocou na Europa, tocou em vários lugares, era uma banda, um movimento freak folk, e tem um artista que é tipo o rei do movimento freak folk, que é o Devendra Banhar, e o Devendra Banhar um dia gravou com Adam Jodorowsky, que já fez parte desse movimento, que é o filho do Jodorowsky. Então, assim, quando eu conheci o Adam Jodorowsky, eu vi aquele clipe, falei, nossa, aí eu vi que ele era dirigido pelo pai dele, aí eu comecei a assistir os filmes do Jodorowsky. Quando eu comecei a me envolver com o tal, eu falei, caraca, que explodiu minha mente. Então, assim, parece que várias coisas se conectaram, a música, a arte, a pintura, né, que eu curto, várias coisas junto com o Jodorowsky. Então, eu tenho essa coisa, Pois para é, mim, que é uma coisa nostálgica, sabe? Que surge eu dentro de mim. entendo. E assim, de novo, eu não sou contra o que o Jodorowsky prega, mas o que ele prega é Ele basicamente um bullshita, né? dicionário diferente. Não, é um dicionário diferente. E enquanto você está conversando ABCD com o seu tarô em português, ele está conversando abavagá com o tarô na língua dele. Entendeu? Então, uma vez que você acerta qual é o idioma, vou colocar aspas aqui, o idioma com que você vai conversar com o seu tarô, ele vai obedecer aquele idioma, ele vai, sabe, ele vai ter aquela representação. Só que o Jodorowsky ele não casa com a maior parte das representações que a gente vê por aí. Então, lê o Jodorowsky, gostou de Jodorowsky, siga Jodorowsky. Sim. Né? É. Então, mas por isso que eu fui buscando outras fontes também, para poder. E a Mariane Costa, ele tem toda uma escola que ele criou, né? O Jodorowsky também, que segue ele, assim. Eu Exato. acho que a Mariane Costa, acho que ela é mexicana, se eu não me engano, ela é espanhola, não sei. Mas é interessante, assim. Eu tô tomando, ó, gente, comentário aqui, tô mandando muito e-mail pro Jodorowsky, eu tô tentando trazer a lenda aqui. Eu consegui falar com o Fantástico. Crystal Ball, que é o filho dele, mas não consegui falar com ele. Mas semana que vem, inclusive, o próximo episódio é o Robert Place, hein? Fantástico. Também. Fantástico. Mas, olha só, a gente está viajando aqui. Vamos começar então agora, gente. Vamos começar do início. Como é que começou sua história com o tarô? No ódio. No Começou ódio. pelo ódio. Começou pelo ódio. É, como boa parte dos bons ocultistas, não que eu me considere um bom, mas sim ocultista, boa parte das pessoas que foram atrás de mais informações sobre, antes de falar mal, elas se tornaram ateias. Eu me tornei um ateu. Eu fui durante muito tempo criado dentro de um berço católico, e então eu me tornei um ateu por todas as cismas que eu tinha com a Igreja Católica. E a partir daí eu precisava também invalidar muitos outros discursos, inclusive da astrologia, da tarologia, unomancia e por aí vai. Tudo que fosse mancia ou logia relacionada à adivinhação, eu queria mostrar que era falso. Só que eu só posso fazer isso se eu estudo. Então, o meu conhecimento do tarô começou pelo meu ódio, eu vou colocar aspas aqui, ao tarô. Eu queria encontrar uma forma de dizer, cara, cartas não vão definir o teu futuro, cartas não vão dizer exatamente o que acontece com você, cartas não vão dizer o número da Mega Sena para você. E não vão. No final das contas, muitas coisas que eu fui estudar sobre astrologia não fazem o menor sentido. Você pegar aquele horóscopo de jornal e dizer que só existem 12 tipos de pessoa no mundo e 12 tipos de dias, não faz o menor sentido. Exatamente. Não, realmente não faz. Só que uma pessoa que resolve se aprofundar no estudo de algo tão específico quanto o tarô pode encontrar algum fundo de verdade. E foi nesse fundo de verdade onde eu encontrei os livros do Vit Pramad, onde eu encontrei os livros da Liz Green e da Julia Sharman Burke, onde eu encontrei nos livros do Ney Naif, onde eu encontrei algumas centelhas, algumas pontas de verdade que eu queria explorar. Então, eu acabei desenvolvendo uma forma própria de ver o tarô como uma ferramenta de aconselhamento e de autoconhecimento e de autoavaliação. Acho que é um trabalho constante da autoavaliação, de como você está naquele momento e de como você pode progredir dentro daquilo que você acredita ser moralmente ético. Então, parando para pensar dessa forma, aí algumas pessoas vão considerar isso como magístico, eu não considero.
eu considero isso simplesmente como uso para autoconhecimento, eu comecei a utilizar o tarô no seu uso imagético e de significado, seu uso simbólico, para os meus processos terapêuticos pessoais. Quando eu comecei a utilizar ele, começou a fazer sentido de verdade. Foi quando eu percebi que realmente ele pode ser uma ferramenta inigualável, inigualável para uma pessoa que deseja se desenvolver espiritualmente, se deseja desenvolver moralmente falando, dentro de um código próprio, né? E utilizar-se desses símbolos pode ser de grande valia para as pessoas que não têm um norte muito claro. Então, se você consegue ter um entendimento de Kabbalah judaica, se você consegue ter algum entendimento de I Ching, se você consegue ter algum entendimento, sabe, das coisas mais básicas de Yin, Yang e equilíbrio, sabe, você leu o Kybalion, você teve a mínima introdução ao ocultismo, você é capaz de construir um sistema utilizando o tarô próprio para você ter o seu desenvolvimento, o seu autoconhecimento constantes. Então, foi daí que veio o meu interesse e foi daí que surgiu. Cara, muito interessante. Aí que vem minha pergunta para encaixar. Qual a sua visão dentro do tarô? Você já esclareceu um pouquinho agora nessa explicação, mas a sua visão, como é que você utiliza no dia a dia? Porque a ideia aqui do programa é passar realmente essa visão plural para as pessoas, né? Multifacetada do tarô, Certinho. não polarizada. Eu faço de tudo para não transformar o tarô em uma ferramenta de adivinhação. Eu consigo, não estou dizendo que eu não consigo. Como nós vivemos em ciclos facilmente, até certo ponto, facilmente observáveis, né? Kármicos ou não, esses ciclos, mas facilmente observáveis, você começa a observar certos traços de nossas vivências no nosso dia a dia, em que é fácil você identificar, isso aqui tende a acontecer por essa razão, essa razão, essa razão. Esse princípio de causalidade, ele fica claro depois de um tempo, quando você está no ocultismo, fica claro o princípio da causalidade e você começa a entender quais são as repercussões dos seus atos. Então, esse é um ponto básico que você consegue identificar com algum tempo de estudo. E com isso você consegue, inclusive, prever o futuro. E aí eu vou colocar mais uma vez aspas. Porque previsão de futuro nada mais é do que falar aquilo que é mais provável de acontecer dentro das circunstâncias que se apresentam naquele momento. Exatamente. Jorge. Tendo esse entendimento, eu não desmereço ninguém que faça divinação. Então, eu sigo a escola do Jodorowsky, eu sigo a escola do Rajo Banzaf. E a partir dali, eu acredito que se eu leio essa combinação de cartas, isso indica que aquela pessoa vai morrer, ou que a outra pessoa está grávida, ou que ela vai passar num concurso. Tudo bem, a pessoa pode fazer isso à vontade. A minha busca, a Tom, como indivíduo, é de fazer com que as pessoas vão além de só saber o seu futuro. Eu quero que elas construam o próprio futuro. Então, se eu percebo que tem um padrão ali se repetindo nas cartas, que as pessoas sejam capazes de quebrar esse padrão e se melhorar, utilizar para o autoaperfeiçoamento, utilizar para o autoconhecimento para autoaperfeiçoamento. Então, usar das imagens e dos símbolos se mostra essencial se eu quero fazer um bom uso da ferramenta magística. Aí sim, eu uso o termo magístico. Porque eu estou, através da minha vontade, pode ser um conceito até de Telemann, tá? Um pouquinho de Telemann, sim. Mas eu uso da minha vontade, não só do meu desejo, não, eu uso da minha vontade para causar aquela mudança no meu futuro. Especialmente em mim. Então, você tinha me dito que gostaria de mais tarde que eu comentasse sobre uma leitura, eu vou comentar sobre uma leitura onde eu vi futuro e fiz de tudo para que não visse, sabe? Mas num exemplo bem rasteiro e bem simples. Uma vez eu fui fazer uma leitura para uma colega de faculdade e ela estava estudando muito para passar na prova de mestrado dela e tudo. Ela estava se entregando completamente e ela pediu para eu ler e pela leitura ficou claro. Ela estava estudando tanto, ela estava se dedicando tanto, que era certo de que ela iria passar na prova de mestrado. E eu falei para ela, olha, você vai passar. Tá aqui, ó. Você está estudando, você está se entregando, você está se dedicando, é isso aí. Você vai passar na prova de mestrado. Foi o que ela fez. Parou de estudar. Porque ela vai passar. Sim. Foi o que aconteceu.
Ela não passou. Ela entrou num processo de autossabotagem muito, muito ferrado. Isso ocorre, cara. Isso Então, rola muito. muito. E alguns autores, tipo o Jodorowsky, ele fala isso, né? Porque uma leitura mal feita não mal feita. Porque, Mas assim, foi mal feita. foram palavras mal escutadas, na verdade. Nesse caso, foram palavras mal discernidas ali, mal interpretadas. A pessoa, o ser humano, ele abraça, né? Ele se justifica, ele abraça. Quando a gente está falando de tarô, quando a gente está falando de astrologia, as pessoas se justificam pelo tarô, se justificam pela astrologia, ou chega assim, não, já que eu vou conseguir, não vou fazer. E aí o que acontece? É a maldição. É a maldição que ocorre. Entendeu? Mas rola isso. Cara, muito interessante essa parada. Isso acontece direto. Isso que é perigoso, Isso, né? isso acontece, e aí eu vou traçar um outro paralelo, já que eu trabalho com educação, eu sou educador. E sendo educador, eu vou traçar um outro paralelo. Você acha que toda pessoa que sabe ler sabe contar uma história? Não. É a E isso, mesma coisa com relação ao tarô. Não é todo mundo que sabe ler tarô que sabe contar ou atender com tarô. E essa foi uma das minhas maiores preocupações. Você não é obrigado. Não é porque você sabe ler tarô que você tenha que ler tarô. Você não é obrigado a nada. Eu, no momento, não estou atendendo ninguém. Eu, no momento, não estou atendendo ninguém. Por quê? Porque eu estou lidando com as minhas próprias idiosincrasias com relação à leitura. Eu estou deixando alguns vícios de lado. Por quê? Porque embora eu saiba ler, eu não estou atendendo agora porque eu não quero ler para os outros. Eu quero ler para mim. E esse é um dos motivos de eu ter, inclusive, criado o curso. Eu quero que as pessoas sejam capazes de ler para si mesmas. sim, que eu acho Para que é a aí, quando ferramenta elas mais são... importante. É a Sim. ferramenta mais importante. E a partir do momento que eu sei contar para mim mesmo, se eu consigo contar uma história interessante para mim mesmo, eu consigo fazer isso também para outra pessoa. Se eu consigo me motivar com a história que eu contei para mim mesmo, eu consigo fazer isso também com outra pessoa. Então, é essa pegada que eu queria ir. A gente tem uma visão muito parecida. Eu sei que a gente está aqui para falar de você, mas eu preciso falar para você compreender uma coisa. Por exemplo, no meu curso, quando eu criei o curso lá em 2020, a primeira coisa que eu ensino para a pessoa, antes de falar de tarô, é contar uma história com os 22 arcanos maiores e ficar fazendo isso. Fica fazendo esse processo, cara. Fica fazendo 30, 40 dias. Faz sua vida inteira. Então, você embaralha os 22 arcanos maiores e conta uma história. Escreve uma história. Eu falo, vai ler. Eu, tipo, também tem aquele livro do Ítalo Calvino, O Castelo dos Destinos Cruzados. Porque, como eu venho da literatura, contar uma história, para mim, faz muito sentido. Porque as pessoas... você tá... Uma vez eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube, porque a minha ideia também, muito parecida, que você me inspirou a criar o canal do YouTube, sério, porque é fazer as pessoas pensarem no tarô. As pessoas, infelizmente, elas querem as coisas mastigadas no tarô. E esse que é o grande problema. E eu acho que assim, cara, a leitura divinatória, a gente pode chamar de divinatória ou futurista, que para mim às vezes é muito futurismo, que o futurismo ele usa uma certa lógica para prever, né? Então, o que acontece com muita gente acha, nossa, estou fazendo uma previsão. Não, cara, existe toda uma lógica do que vai acontecer, né? Mas a leitura divinatória é a coisa mais profana que se pode fazer com o tarô, né? É meio clichê falar isso hoje em dia, muita gente fala isso. Mas é sério. Então, assim, a pessoa. E eu não entendo o cartomante ou o tarólogo que não lê para si mesmo. Né? Porque eu acho que isso é muito complicado. Como se você não lê para você, você não. E só para completar você, olha uma coisa muito louca que eu estou fazendo. Eu sempre fiz terapia. Terapia é um processo saudável. Muita gente não entende, mas as pessoas acham que o cara tem que ter algum problema muito sério para fazer terapia. Não. Faço terapia, todo mundo deveria fazer. Eu tenho problemas, como todo mundo tem. E a minha terapeuta ela é existencialista, tipo, vai na contramão do tarô. Mas eu trago as minhas leituras, eu trago também meu trabalho mágico com ela, né? Trago também minhas coisas relacionadas ao yoga para conversar com ela e passar minha visão. E a gente começa a entrosar o que é a realidade mesmo com a minha prática pessoal do tarô e que seja. Então, isso acaba trazendo uma visão muito terapêutica do tarô de verdade, assim. E ela está até começando a entender tarô. Mas olha só, você tem essa visão terapêutica também, né, Tom? Do tarô. Exato, exato. Uhum. Boa parte, até para deixar um pouco mais claro, eu aqui não tô usando com tanto cuidado a palavra divinação de adivinhação. Eu deveria ter mais preso com relação a esses termos.
Divinação deveria ser a conversa que a gente tem com o divino, né? Com os nossos orixás, nossos juntós, nossos deuses, enfim, com quem quer que seja, sagrado anjo guardião, chame o que quiser. Mas a partir do momento que eu estou falando, quando eu estou falando aqui de divinação, estou falando de adivinhação, tá? Só para deixar agora claro para todo mundo entender, né? Até eu entender. Então, é nesse sentido. No sentido divinatório, de falar com o divino, eu tenho pouca influência e pouco conhecimento sobre o assunto, então eu prefiro... adivinhação seria o termo certo. Você botou, adivinhação. Um ponto perfeito aí, nessa questão. Porque é adivinhação. Não deixa de ser... o ponto é a adivinhação, realmente. E aí, por que eu vou para o caminho do terapêutico e não da adivinhação? Porque justamente as pessoas entram em processo de autossabotagem muito forte. Sim. Então, a partir do momento que eu sei que algo vai dar certo, eu abandono, ou que algo vai dar errado, eu também abandono. Seja por ter a certeza de que vai dar certo, ou pela certeza de que não vai dar. Então, todas as vezes que eu uso da adivinhação, eu acabo causando... Se eu não sei comunicar bem, eu vou ter um ruído tal que eu faço com que a pessoa acabe estragando o próprio futuro. Ou que ela não seja, o que é pior, ela não seja capaz de decidir o próprio futuro. Porque se ela decidiu se esculhambar, é uma coisa. Agora, se ela nem sabia que ela podia tomar decisão sobre esculhambar a própria vida ou não, aí já são outros 500. Esse caso, eu vou usar esse caso, eu vou extrapolar, que eu comentei sobre a garota que ia passar no mestrado. Ela... Imagina que ela nunca tivesse conversado comigo sobre isso. Ela teria continuado, provavelmente, ela teria continuado a estudar como ela sempre fez e teria passado no mestrado dela. Mas talvez isso tenha uma série de repercussões que podem estar relacionadas a romance, pode estar relacionada à espiritualidade, pode estar relacionada a financeiro, pode estar relacionada a N outras coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer porque ela tomou a decisão de não só me perguntar, como deixar de estudar, que foi o que ela fez. Então, tem toda uma série de coisas que podem acontecer. Tom, isso funciona como se fosse uma desculpa para o tarô, quando o tarô não acerta. Muito pelo contrário. O tarô, no final das contas, ele sempre vai acabar acertando. Quem erra somos nós. Ou a pessoa que deixou de fazer aquilo que deveria ter feito, ou aquela que fez o contrário do que deveria ser feito. Para tentar elucidar, só num exemplo que, quem sabe, um pouco mais prático, uma das leituras que eu fui fazer estava relacionada com aprovação em um concurso público. Não no mestrado, mas num concurso público. E, mais uma vez, o tarot tinha me mostrado que a pessoa não ia passar, independente do quanto ela estudasse. E eu dei o recado, tal qual o tarot tinha me dito. Olha, ele vai estudar, chega lá no final, no dia da prova, por questões emocionais, ele não vai estar bem. Ele não vai estar bem e a prova não vai sair legal. Quando eu contei sobre isso para esse rapaz, ele teve uma discussão com a namorada meses antes de fazer a prova. Ele teve essa discussão, ela disse para não acreditar que eu era mentiroso. Ela me acusou de mentiroso, tal. Mas no dia da prova, todas as discussões que eles tinham que ter tido, eles já tinham tido. E ele conseguiu fazer uma boa prova e passar. E aí entra o tarô como uma outra ferramenta, como oráculo. Quem assistiu o filme Matrix, que é um dos que eu recomendo, inclusive, sempre, e é o que eu mostro lá no curso de tarô, uma cena, a cena da oráculo, quando ela diz, cuidado, não se preocupe com o vaso que está atrás de você, os meninos vão consertar. E o Neo, na hora que vai se virar, o Keanu Reeves, na hora que ele vai se virar, ele, que vaso? E ele derruba o vaso quebra no chão. Ele, poxa, como é que você sabia que eu ia quebrar o vaso? Ela disse, não é isso que vai fritar o seu cérebro. O que vai fritar o seu cérebro você teria quebrado o vaso se eu não tivesse te avisado? E ele não teria. Do mesmo jeito que ele não teria se sacrificado para ser o One, o The One, o Neo, se ela não tivesse dito que ele não era. Às vezes, o tarô vai fazer essa brincadeira conosco. Ele vai brincar de oráculo também e vai dizer algo que a gente vai dar o recado para a pessoa, tal qual um oráculo, para que aquilo que é para acontecer, aconteça. Exatamente. Cara,
essa conversa está muito boa. Porque se você parar para pensar dentro de uma lógica real, é assim que funciona o tarô, né? Aí que existe o perigo. Se a pessoa está preparada para uma leitura, no caso, ler para si mesmo, ler para os outros, se a pessoa está recebendo a leitura, está preparada, porque a pessoa acaba se induzindo, né? Que eu acho que o tarô não é sobre saber o futuro, é sobre mudar o seu futuro. Exatamente, essa questão de você mudar. Se você quer ou não aquilo, né? E não é, sei lá, é para você viajar um monte de coisa, efeito borboleta. Mas é exatamente isso. Eu acho que essa é a magia. E aí Dá que para entra traçar várias vários ferramentas de paralelos. autoconhecimento que envolvem um tarô, aí você despertar suas potencialidades, você vê aquilo que você precisa deixar jogar fora. Mas aí, cara, e esse eu acho que é o verdadeiro intento do tarô terapêutico, né? Eu estava conversando com o Vit. O que acontece hoje em dia, um papo assim, que é meio. Como é que eu posso falar isso em português? É meio. Esqueci. Cara, às vezes me foge as palavras. Mas algumas pessoas vão criticar aqui, mas muita gente usa o terapêutico. Na verdade, a pessoa está fazendo uma leitura divinatória enrustida, adivinhatória enrustida, dizendo que é terapêutico, tem um fim terapêutico, porque ela tem preconceito contra si mesmo para ser aceita melhor na sociedade. Você entendeu o que eu estou falando? Não, eu leio terapêutico. Isso rola muito. Mas esse é o intento do terapêutico, essa é a intenção, né? Interessante isso. E de causar o incômodo. O terapêutico ele vai causar aquele incômodo que vai te fazer perguntar. A maior parte das pessoas não está pronto, por exemplo, para conversar sobre pai e mãe e a forma como foi criado. Você quer encostar alguém contra a parede, você fala sobre o pai ou sobre a mãe da pessoa. Ou as figuras paternas e maternas. Às vezes não é o pai e a mãe, é a empregada da casa, é o avô, a avó, foi a tia que cuidou, enfim. Que cuidou. A pessoa que cuidou. Mas se eu quero colocar alguém contra a parede, eu digo, cara, você foi extremamente abusado quando era criança, você só não sabe disso, moralmente abusado. A partir do momento que tua mãe, todas as vezes, ela via em você toda a juventude dela sacrificada. Cara, não é todo mundo que está pronto para escutar uma frase como essa. Não é mesmo. Então, sim, muita gente diz que faz leitura terapêutica e uma das poucas que realmente fazem. É horrível. E hoje em dia isso é uma coisa muito importante, essa discussão, porque agora, como eu sou pai, né, tenho uma filha de 2 anos e meio e tenho um bebê fez um mês agora, tipo, 1 mês e 3 dias, né? Parabéns. Obrigado. A minha esposa, ela tem essa visão da criação neurocompatível, né? Que ela tem dividido muito comigo. Aí ela bota para assistir os vídeos e tal. Exatamente, a gente percebe como, cara. Sim, de coisas assim, coisas idiotas que a gente faz, coisas que a gente fala perto da criança, como a gente conduz, como tudo foi errado. Assim, não tem nada, assim, pelo menos quem foi criado na década de 80 e 90, não tem nada que foi certo, cara. 90% das coisas em relação ao seu desenvolvimento, digamos, emocional, tudo errado, né? E a gente tem uma geração super ansiosa, insegura, deprimida, né? E não é por menos, é verdade. Então, você falou a verdade. Falar sobre os pais, aí a pessoa ainda tem aquela coisa do afeto, lógico, né? Emocional, com os pais, o respeito, aquela coisa enraizada do respeito, né? Ou às vezes uma visão até patriarcal. E aí você fala alguma coisa, a pessoa fica... E a leitura de tarô, independente disso ou não, tem que ser dolorida. Não tem que ser, não. Ela é dolorida, não precisa ser, mas ela acaba sendo uma leitura bem feita. Ela toca, mexe com a pessoa. Né? Uma vez eu vi uma menina vendendo um curso que era, eu vou ensinar vocês a fazer a melhor leitura para ganhar muito dinheiro. Não sei se chegou a ver essa parada que o pessoal deu print em vários grupos do WhatsApp, a menina fez um story sobre isso no Instagram, nem lembro o nome da pessoa, também não citaria, que era o seguinte, ela ensinava você o que você deve falar para o seu consulente, para o seu cliente, para ele se sentir muito bem feliz. Tá ótimo. Eu só preciso aprender uma leitura, olha aí, maravilha. É tipo isso, eu gosto de falar coisas muito boas para a pessoa, entendeu? Não é uma questão de ser fatalista ou pessimista, mas fazer a leitura, né? É ótimo. Eu imagino, olha, para você ler tarô para a pessoa e ter muito sucesso, sempre leia apenas o Sol e o 6 de paus. Independente da leitura, Sol e 6 de paus, é isso aí. É tudo que você precisa. Vitória. Ou então, é isso, vitória total. Ou então, o mundo e 10 de copas. Perfeito, olha aí.
fim, ciclo, felicidade eterna. Olha que maravilha. Eu, na verdade, eu enxergo até o mundo, falar para você, eu enxergo o mundo como uma carta muito dolorida. Hoje eu queria uma visão assim, porque como a gente tem uns 4 signos fixos, né? E a mudança de ciclos, eu falo, é a instabilidade ante a estabilidade dos signos fixos, né? Então, eu já queria ali, porque é verdade, alguma coisa que sempre quando sai a carta do mundo, né? Saturno também, um ciclo das responsabilidades, Cronos, o senhor do tempo. Eu falo, olha, é algo, mas é algum desequilíbrio que está rolando. Está rolando com a pessoa. Ela pode ter a vida material muito boa, a vida emocional muito boa, mas a maneira como ela conduz os pensamentos, o mental não está legal. Então, existe sempre algum desequilíbrio, né? Pois eu tenho que criar, porque é perigoso ler para as pessoas essas coisas muito boas, sabe? As pessoas não sabem lidar nem com notícias boas, nem com notícias ruins. Elas estão acostumadas a escutar mais do mesmo. E isso é preocupante. Verdade. Quando eu falava que eu fazia leitura terapêutica, as pessoas me perguntavam, mas você faz a leitura terapêutica igual a do Vit? Porque a do Vit é bem específica. A linha terapêutica do Vit Pramad, você o chamou aqui, ele é um cara incrível, sensacional, incrível, com vivências únicas. É um cara assim que nós não vamos ter outro Vit na história. Não vamos ter outro, porque a forma como ele criou a linha dele de leitura de tarô é particular dele. E é um cara do bem, não é uma linha fácil de seguir. É um cara muito do bem. Ele é um cara muito do bem. E assim, ele não vai ser facilmente copiado. Ele pode ter muitos súditos, ele pode ter muitos seguidores, mas ele não vai ser um cara facilmente seguido e copiado, porque ele é muito incisivo. Os pontos que ele traz nos livros e na leitura dele são bem incisivos. E não é todo mundo que tem a coragem de fazer a leitura que ele faz. Então, quando eu digo, eu faço a minha leitura terapêutica, mas ela se parece mais com aconselhamento, não é tentando atenuar, é porque realmente eu não vou trazer com a mesma profundidade, por exemplo, que ele traz. Cara, você pega os livros dele para fazer a leitura terapêutica de uma pessoa, você vai botar a pessoa em prantos. Você vai botar a pessoa para chorar por horas. Porque você vai fazer uma cruz celta modificada, né, que ele modificou. Você vai fazer uma senhora cruz celta com 10 a 12 cartas ali, pelo menos, que você vai esgarçar a vida da pessoa todinha para poder fazer com que ela entre num processo catártico. Isso é muito forte. Normalmente eu não faço esse tipo de leitura. As leituras que eu faço, elas vão mais para o lado da terapia e do aconselhamento. Da terapia em que sentido? De eu trazer outras visões, outras perspectivas sobre um assunto e a partir daí questionar. Eu venho mais com perguntas do que com respostas. E esse é o viés que eu trabalho. Quando eu digo que eu faço leitura terapêutica, eu faço leitura terapêutica no sentido de perguntar e não de chegar com a resposta pronta. E é isso que é a chave de diferenciação para a adivinhação. Enquanto na adivinhação eu trago as respostas, na terapia, na leitura terapêutica que eu faço e que boa parte das pessoas também acaba fazendo, ela tem que ir para as perguntas e não para as respostas. E isso é crucial que a pessoa tenha esse entendimento. Eu não estou aqui para falar o que vai acontecer. Eu estou aqui para perguntar o que a pessoa deseja que aconteça e como isso vai acontecer. Muito interessante. Mas eu acho que esse é o viés. Isso tem também, né? A gente não... Muita gente que vai ler tarô, acho que é que se adivinha as coisas, né? Então tem que saber tudo, né? Fica testando. Mas essa questão do Vit, cara, é muito interessante, porque ele tem eu achei a história dele demais, assim. Eu conversei com ele um pouco antes, eu li, dei uma lida no site dele, aí ele falou, não, vê as perguntas que você quer fazer e tal, ele é muito acessível. E aí, eu li a biografia dele, é o filme. Eu falei, caraca, Vit, é um filme. Aí eu falei para ele, você não escreve uma biografia, cara, isso tipo assim, é cinematográfico. Aí ele falou, não, eu tô fazendo. Eu falei, cara, eu quero muito ler isso, eu quero muito ler, porque eu me amarrei, assim. E ele, viaja o mundo todo, muito legal. E ele cria, assim, e é esse que é o lance, eu acho que ele teve uma vivência até com um xamã no México, ele contou para mim várias histórias antes, ele contou uma história, não sei se ele contou ao vivo, mas ele contou uma história do xamã que puxava uma coisa parecida até, porque no yoga, né, na cultura védica, né, a espinha dorsal é a coisa mais importante, do despertar do Kundalini, você já ouviu falar sobre isso, né? Tem os canais Inda, Pindala e Sushma,
Então, ali a energia vital, o prana tem que circular ali para você despertar o seu Kundalini. Resumindo. E é interessante como em outra cultura, assim, tipo, lá nas montanhas do México tem uma coisa parecida. Então, cara, o xamã, cara, eu comecei a viajar numa outra história, eu vou contar isso para vocês. Mas o xamã, ele ia, tipo, limpar a pessoa energeticamente, curava câncer, uma porrada de coisa. Ele puxava com a boca a energia ali da espinha dela, dorsal, e vomitava, assim, uma bola preta. Ele contou, cara, cada história, assim, para mim, muito doida. Então, ele passa por várias vivências, assim, e ele tem mas o mais legal, cara, é que ele tem uma visão muito realista de tudo, assim. Tipo assim, ele sabe dividir as coisas, sabe? O que é viagem, o que não é viagem, e ele cria o tarot terapêutico, cara. Então, assim, não sei se eu resumi muito bem. Ele criou o tarot, ele falou assim, eu não criei porque tinha outros autores, mas ele cria aquela visão dele, como você falou, né? Uma visão muito única, né? E se basear... Isso é legal para você ter uma ideia dos autores que você está lendo e em quem você vai basear a sua leitura. Uma das coisas que eu já comentei aqui foi sobre a pessoa seguir o ABC do Jodorowsky. Se você seguir o ABC do Jodorowsky, siga no ABC do Jodorowsky. É a mesma coisa com relação ao Vipassana. O tarô, ele se adequa ao vocabulário que você for usar, ao vernáculo que você for usar. O arcabouço que você tiver, ele vai se adequar. Então, por exemplo, se você resolveu definir que a carta da morte significa a morte física de uma pessoa, se você decidiu que você foi rasteiro a esse ponto, sejamos francos, é rasteiro. Sim. Né? É uma coisa muito básica, mas digamos que você chegou nesse ponto. Cara, todas as vezes que eu puxar a carta da morte, é a morte física de alguém. Então, o tarô ele vai se adaptar a isso. Ele vai se adaptar a isso. O seu vocabulário vai mudar. O seu vocabulário vai mudar, mas o tarô vai seguir exatamente aquilo que você está falando. Que é uma convenção. Quando sair a carta da morte... Você estabelece as regras. Exatamente, é uma convenção. Você estabeleceu as regras, mas uma vez as regras estabelecidas, faça valer. Se aparecer a carta da morte, é morte física. Se você definiu, por exemplo, que quando você vai fazer uma leitura, cartas invertidas têm o dobro do potencial energético, tem o dobro do impacto em uma leitura, faça valer. A carta saiu invertida, ela vai ter que valer o dobro. Todas as regras que você estabelece com o seu tarô antes, elas vão valer para a leitura. Por isso que a gente não muda a pergunta. Eu perguntei se eu tirei o louco aqui, e eu queria saber se eu vou conseguir esse emprego. Aí eu pergunto para a pessoa, mas que emprego? O emprego que você tem hoje e você quer subir de cargo? Ou um novo emprego numa nova empresa? Vamos perguntar... Não. Qual foi o que você perguntou primeiro? Você estava querendo saber do emprego que você está hoje e você quer subir? Ou você está perguntando sobre um novo emprego? Foi sobre o que eu quero subir. Então pronto, saiu louco para isso, né? Joia. Então vamos fazer a leitura em cima dele. Não se muda a pergunta quando a gente não gosta da resposta. E essa é uma das coisas que desapontam muito quem não está acostumado com tarô. As pessoas que vão se consultar com tarô, elas não gostam muito de algumas das respostas que elas estão ouvindo. Não, e elas perguntam a mesma coisa várias vezes. Várias vezes. As palavras. Tipo, vou perguntar, não, cara, não funciona assim, entendeu? Não funciona assim. Até porque uma coisa assim que eu penso é que uma leitura não acaba ali. Então, por exemplo, quando eu faço uma leitura para a pessoa, para mim, eu tiro a foto e mando para a pessoa, você tem que pensar a leitura, você fica pensando aquela leitura um tempão, né? Não sei se você faz essa prática também, de ficar pensando a leitura há muito tempo, né? E ela vai se desenvolvendo, ela vai criando vida, assim. A leitura, ela vai... Aí você vai, pensando, nossa, aquilo lá e tal, tá rolando. Dá para tirar muitas reflexões. Sempre dá para tirar muitas reflexões. Uma das coisas que eu mais recomendo ao longo dos cursos e das lives, das aulas, palestras e por aí vai, sempre é de a pessoa ter um diário. Pode ser um livro das sombras, livro de anotações, um caderninho, uma caderneta de anotações, pode ser o que for. Contanto que você... tem que ter, é obrigatório. Porque você vai lá, tira foto, pode ser até no celular. Você usa lá o seu celular para tira foto, faz as suas anotações, faz o que você identifica como sendo o mais correto e coerente para você ter o registro.
para depois você poder voltar naquele tema, para depois você poder voltar. Se for com o mesmo consulente, né, então você vai poder ajudar. Olha, lembra quando você veio aqui há 4 meses atrás, que você perguntou isso, isso e isso, e eu li isso, isso e isso? Pronto. Vamos fazer uma nova leitura e ver como foi que evoluiu. Porque aí você tem como puxar e comparar. Mesmo assim, se forem você só atende novas pessoas, você não atende os anteriores. Ele serve para estudo, para você dar uma revisada. O que foi que você interpretou e por que que você interpretou? Por que que em algumas leituras, algumas cartas tiveram um destaque maior do que outras? Porque conversaram melhor. Por exemplo, tem leituras em que um 2 de espadas passa quase que despercebido. Mas em outras, ele ganha quase que um caráter de figura central na leitura. Por quê? E aí você parar para analisar o porquê disso acontecer. Sim, é um método científico, né? É um modelo de observação, tem que fazer. Não tem como, né? É uma arte, tarô, antes de tudo é uma arte, mas tem que ter esse método, tem que ter uma metodologia, porque senão uma pessoa não... Não é uma questão assim de evoluir, né? Tem gente que não faz questão realmente disso, mas você vai desenvolver sua própria visão, né? E tudo assim, por exemplo, eu estou gravando aqui o programa com você, eu venho gravando com as pessoas. Para mim é uma vivência de tarô. Eu estou aprendendo com você aqui. Essa conversa é a vivência, né? Então, e tudo é tarô. O tarô está em tudo. A gente tem que entender que o tarô está em todas as coisas, né? Tem uma coisa de Jodorowsky que ele fala isso tudo no programa. Eu paro de falar isso, cara. Mas todo programa tem um momento que eu chego e eu falo a mesma coisa. Mas tem uma coisa. Eu botei até esse vídeo, acho que eu botei esse vídeo no meu canal. Eu tirei do filme da Montanha Sagrada. Mas ele fala que se você tirar os 56 arcanos menores, ficam os 22 arcanos maiores. Né? E os 56 arcanos menores evoluíram para o jogo de tarô tradicional, que é o baralho, na verdade, é o baralho francês. Né? O baralho espanhol tem 54 e o poker depois com 52 mais os 2 coringas. Então, os 22 arcanos maiores, eles estão ali a consciência. Ele fala que a consciência é divina, então a metáfora de Deus, porque Deus é aquilo que está em todas as coisas. Então, os 22 arcanos maiores, eles estão em todas as coisas, entendeu? Eu acho muito bonito, na verdade. Acho bem uma visão muito romântica, assim, legal. Mas é verdade, assim, tá em tudo. O tarô tá em tudo, né? Tá em todas as coisas. Antes da gente... eu queria que você falasse sobre o seu canal, mas, gente, vou botar todos os links aqui do Atom também, beleza? Para vocês. Qual que é o deck que você usa, sem mais, agora, hoje em dia? Eu sempre fui um pouco clássico, então o deck que eu utilizo ainda é o Tarot de Waite. A versão que eu uso é o Radiant Wise Spirit. Eu sei qual é. Muito maneiro, bem legal. Bem legal. Justamente porque ele não... Primeiro porque ele não tem bordas, então Sim. isso já é uma coisa que eu curto pra caramba. Ele não ter as bordinhas brancas aqui, é uma das coisas que me atraem. Ele é clássico, ele é um tarot clássico, ele é de fácil leitura, ele é de fácil assimilação. E o processo de colorização dele é um processo que é um tanto aquarelado. É bem legal, que eu gosto também. Esse é bem legal. Eu trabalho com weights, né? Ensino weights e tal. Eu comprei essa semana aqui, eu comprei o 1909, que tem as cores originais. É tipo, é desbotado. Eu quero desbotado. Como foi impresso pela primeira vez. Mas interessante, é bonitinho. Legal. Obviamente, além do... monocromático. Um pouquinho. Além do Waite Smith, lógico, o obrigatório. Fotos, sim. Tarot de Tote é obrigatório. Esse aqui eu uso mais para versão... Essa versão maior eu uso mais para estudo e a versão menor para leitura. Né? Então, nunca deixam de se fazer presentes aqui. E esses são os principais. Eu uso também o Heaven and Earth, mas eu não tenho... Eu acho extremamente monocromático, então eu estou deixando ele um pouquinho de lado. É legal, as cores despertam, né? Bem interessante. Agora, o seu canal. O seu canal. Vamos lá. O meu canal ele está com as lives quinzenais, acontecendo agora. Como eu disse, nesse dia 20 agora de março, vamos ter a live dos reis. E estamos tendo lives quinzenalmente, e pretendo seguir trazendo sempre pautas importantes. Quem assistiu o curso, lá, o original tal, agora tem um vídeo de 2 horas aproximadamente sobre cada arcano maior e sobre cada grupo de arcanos menores. Então tem um vídeo de 2 horas sobre os ases, tem um vídeo de 2 horas sobre os números 2,
um vídeo de 2 horas sobre os números 3. Cara, tem conteúdo para um caramba e sempre com convidados. Eu vou começar a parar para assistir. Cara, vale a pena. Não foi porque eu que fiz, não, até porque não fui eu que fiz. Sempre eu estou trazendo convidados para fazerem parte comigo das lives, do mesmo jeito que você está fazendo aqui. Convidados e tal. Sim. Exatamente. Então, por exemplo, eu já tive a participação do Vit por lá. O Marcelo Del Débio já participou de 2 ou 3 vídeos nossos. Tive participação da Heloísa Gebara. Tive participação do Anderson Oliveira, que vai estar comigo amanhã. Então, assim, tem da Lisa Golba. Então, assim, tem muita gente boa sempre participando. Caio Chagas, a Camila Boechat. Então, muita gente boa participando das lives. Isso faz com que a gente traga pluralidade, sem dúvida nenhuma, mas principalmente uma perspectiva diferente. Não é só a questão do ser plural para ser plural, mas escutar diferentes vozes sobre como é que eles interpretam o tarô. Não é só pelo, eu quero escutar o que é diferente. Eu posso também escutar de uma outra, aquilo que é igual, mas de uma outra forma. São formas diferentes de aprender, né? Não necessariamente coisas diferentes, mas formas diferentes de aprender. Isso é muito legal. E as lives continuam, e o projeto continua aí até pelo menos o final do ano. Muito maneiro, muito maneiro. Então vale muito a pena, gente. Eu recomendo. Qual que é o nome do canal? O nome do canal era Atom Gondim, agora vocês vão encontrar sob a alcunha Tarô Solar. Tarô Solar. E não tem como errar. Tarô Solar só tem um. Tarô com R-O no final, sem T. Sem o T. Sem o T. Não, vou botar o link aqui na descrição, vou botar seus links aqui também, para as pessoas te achar. Como é que as pessoas... Antes da gente... Você vai contar mais algum caso tarológico para a gente hoje? Conto sim. Então, se a gente for o nosso caso tarológico, como é que as pessoas fazem para te achar? No meu canal, no descritivo do canal, mas também nos descritivos de todos os vídeos, tem o link também para o nosso grupo de Telegram. Independente de derrubarem ou não derrubarem o Telegram vai estar lá, para quem quiser fazer parte. E é onde vocês vão encontrar alguns dos maiores nomes do tarô do Brasil, discutindo livremente e de graça sobre o que é tarô. Então, tem uma mediação, então entrou no grupo, leiam os posts fixados, tem regras claras lá sobre a questão de ética e respeito, né? Mas, tirando isso, lá é um grupo livre para as pessoas conversarem sobre tarô e crescerem juntas, pensando em como dar os próximos passos no seu conhecimento de tarô. Sempre com muito carinho, com muito respeito uns pelos outros, vale muito a pena. Essa é a melhor forma. Tem também o meu e-mail, aggondim@gmail.com, que é o mesmo que eu utilizo desde aquela época do canal, no iníciozinho, nos primeiros vídeos, então continua sendo o mesmo. Mas a forma melhor é no Telegram mesmo. No Telegram é facinho de me encontrar. Muito maneiro. Joia? E agora vamos para o nosso causo. Já contou aqui 2 causos, né? Já. Então vamos para o nosso outro causo tarológico de hoje aí. O caso que eu tinha separado para hoje era um dos mais complicados, justamente porque ele fala de desencarne. Okay. Não é uma notícia fácil de passar. Então, como eu disse, quando a gente vai fazer uma leitura terapêutica, querendo ou não, você consegue observar quais são os padrões os padrões de acontecimentos. Você sabe, por exemplo, que todas as vezes que uma pessoa com um CA, né, um câncer avançado, começa a apresentar sinais de melhoria, mesmo com o corpo já estando em um estado de decrepitude avançada, você sabe que normalmente esse é o último fôlego antes da pessoa partir. E foi isso que o tarô me demonstrou, inclusive, numa leitura que eu fiz para uma querida amiga. Ao fazer a leitura para ela estava me perguntando se essa pessoa da família dela, que eu não vou dar mais detalhes, mas essa pessoa da família dela ia passar por essa porque ela estava dando sinais de melhoria. E o que o tarô me indicou foi a torre com o 3 de espadas. Ao me mostrar a torre com o 3 de espadas, ficou claro para mim qual é o que viria logo depois. E para complementar, veio o mundo com o 9 de espadas, como complemento da leitura. Então, como vieram esses 2 conjuntos de cartas, já que eu estava utilizando o método europeu de leitura, como é que você dá uma notícia como essa, né? Como é que você olha para uma pessoa que está se prendendo a uma esperança ali para dar uma notícia como essa? Ela vendo ali, nos últimos dias, uma notícia, um ânimo
que ela estava buscando. E aí eu trago mais uma vez para a raiz do terapêutico. Faça perguntas. Faça as perguntas, inclusive as perguntas que incomodam. Pergunte como é que a pessoa está, como é que ela receberia uma notícia. Pergunte o que foi o que eu fiz com ela. No caso, eu perguntei, o que te faz ter... Por que você trouxe essa pergunta hoje? Não, é porque eu já estou cansada, porque eu já não sei mais o que fazer, mas eu acho que agora está acabando. Eu acho que agora ela já vai ficar bem. Essa pessoa na minha família vai ficar bem. O que o tarô me diz? O tarô me diz para perguntar por que você está querendo saber se a pessoa vai ficar bem ou não. Não, eu quero que ela fique bem por ela. Tem certeza que é só por ela? E por você? Por quanto tempo você aguentaria ainda? Então foi trazendo algumas dessas perguntas que ela começou a perceber o quanto que ela estava se doando para a situação e deixando de viver a vida dela. Veja bem, ela estava doando sua energia vital para poder ajudar uma pessoa que já estava em processo de desencarne, basicamente. E deixando de viver coisas importantíssimas em detrimento do que a pessoa queria para ela. Eu falei que não ia dar muitos detalhes, mas a pessoa que estava com o câncer, vou dar nomes, a minha amiga e a pessoa. A pessoa que estava em processo de desencarne não queria que minha amiga sofresse tanto. Não queria que essa minha amiga passasse por tantos perrengues. Ela não queria ser um peso. Ela não queria ser um estorvo. E, ao mesmo tempo, a minha amiga não queria deixar de se entregar para essa pessoa. Ela não queria deixar de dar atenção a ela. Não queria que fosse um processo de desencarne tão cedo quanto foi. Então, tinham duas pessoas que estavam fazendo de tudo para não fazer a outra sofrer. Sendo que a única coisa que a gente tinha certeza de que ia acontecer ali seria o sofrimento. Então, para poder fazer com que as pessoas recebam um pouco melhor essa parcela de vida humana que é o sofrer, que faz parte, eu tive que fazer algumas perguntas incômodas como essa. Mas por que o parar de sofrer? Esse é um ponto importante quando a gente vai falar sobre o processo de desencarne com as pessoas, tá? Não é todo mundo que está pronto para saber que alguém da família vai falecer. Não é todo mundo que está pronto para escutar que uma pessoa da família vai se suicidar. Não é todo mundo que está pronto para uma notícia como essa. Imagine que você soubesse o exato dia que você ia morrer, ou a exata forma como você ia morrer. Você ia entrar em desespero. Ou você ia entrar em torpor. Independente, não é uma notícia fácil. E isso não é só para os momentos difíceis. Isso também é para aqueles momentos de felicidade. O que você faria se você soubesse que você vai conhecer a pessoa da tua vida daqui a 2 semanas? A pessoa que mais vai te complementar. A pessoa que mais vai conseguir te fazer se sentir feliz consigo mesma pelo resto da tua vida. Se eu te desse essa notícia hoje, o que mudaria na tua vida? Então, algumas das melhores e das piores notícias são dadas melhor através de perguntas do que de respostas. Então, caso tenha dúvida, converse com a pessoa que já teve mais tempo que você sobre esse tipo de leitura. Não tem problema nenhum você, no meio de uma leitura, dizer, olha, eu preciso consultar algumas outras pessoas antes de poder te trazer isso. Posso te trazer isso com mais calma depois? Não tem problema nenhum. Deixa eu te trazer com mais calma depois, porque eu preciso de repertório. Construção de repertório não vem do nada. Sim, exatamente. É isso. Essa Muito era a minha bonito, vivência cara. que eu queria trazer. Não, muito, muito bonito, porque é a ideia do caso astrológico é ser uma vivência, e foi poético, né? Foi bastante poético isso, e essa intenção mesmo de trazer isso. Dentro do tarô, a inteligência emocional é uma coisa muito importante, né? O problema não é o que você fala, mas como você fala. Né? Então, cara, foi demais. Esse papo aqui a gente podia durar, a gente podia ficar batendo. Dá para começar um bocado. Bora. Vamos fazer um pão de queijo ali, um cafezinho que dura. Bom, a gente vai ter que marcar, todo mundo que eu falo isso, mas é sério, tem que marcar uma segunda parte, a terceira parte, um outro assunto. Mas, Ato, foi muito, muito legal, cara. Então, muito legal mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Conta comigo. Sua disponibilidade. Está com a gente aqui, está gravando hoje aqui no sábado. Desculpa o meu atraso, né? Tipo, você esperando 36 minutos. Eu contei, cara.
ascendente lua em virgem. Então, eu falei, nossa, eu tô atrasado, meu Eu Deus. te fiz esperar 3 dias, tá tudo certo. Ah, não, tranquilo. Tudo bem. Mas aí eu deixo para você agora as palavras finais, antes da gente terminar a nossa gravação. Beleza. Então, se eu tenho um recado final para todo mundo, não pare de estudar. Continue sempre curioso, porque isso vale a pena. E construção só se faz com prática. Você fica muito bom em tudo aquilo que você faz e repete. Se você está dando desculpas constantemente para não usar o seu tarô, você vai ficar muito bom em dar desculpas para não usar o seu tarô. Se você começa a usar o seu tarô para fazer leituras para si próprio, você vai ficar muito bom em fazer isso também. Eu garanto que essa segunda opção é melhor. Então, faça isso. Valeu, gente. Muito obrigado. E muito obrigado a você, Cal, por esse Obrigadão, espaço. gente. Então, tô me acostumando com esse negócio de YouTube, é meio brega, eu acho meio brega falar isso, mas deixa seu like, se inscreve no canal, deixe seus comentários aqui pro Atom e também para os outros, gente, nos outros vídeos, vocês podem deixar os comentários que eu estou tentando fazer com que o convidado venha responder. Eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer de responder os comentários e as perguntas de vocês também. Sem dúvida. Sigam ele, vou deixar o canal dele aqui, o Tarô Solar. Sigam ele, se inscrevam no canal, nas redes sociais também, que seja. E vamos compartilhar. Acho que o tarô, a gente tem que trazer essa visão plural mesmo para unir as pessoas, né? E realmente passar por essa experiência, dessa vivência, né? A ideia aqui do caso astrológico é você trazer essa experiência para todo mundo. E esse bate-papo é uma grande aula sempre com os nossos convidados. Gente, brigadão.